A gente traz o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, depoimento polêmico. Ele, como testemunha do almirante Almir Garnier, no dia 23 de maio, foi questionado se Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente Jair Bolsonaro para que um golpe de fato acontecesse depois da derrota de 22. Rebelo amenizou a situação, citando normas da língua portuguesa, o que incomodou o ministro Alexandre de Moraes, que na sequência ameaçou prender o ex-ministro por desacato. Vamos ver essa também. É preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor estava na reunião quando Isso. o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Luísa Martins. Climão, né? Climão na audiência. Como foi a repercussão depois dessa ameaça do ministro Alexandre de Moraes? Eu vi que algumas pessoas disseram que pode ter sido um pouco exagerada, outras disseram que realmente o Aldo Rebelo não deveria ter respondido dessa forma. Dentro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes tem respaldo para ter chamado a atenção de Aldo Rebelo? Olha, Uribe, oi Ju, antes de mais nada, que ainda não tinha visto hoje. Uribe, o ministro Alexandre de Moraes tem respaldo para quase tudo que faz dentro do Supremo Tribunal Federal, e isso a gente pode ver até pelas decisões que são referendadas quase sempre à unanimidade pela primeira turma, com algumas divergências aqui e ali em torno da severidade da pena. A gente viu o ministro Luiz Fux divergindo no caso da Débora, né, e também o ministro Cristiano Zanin em alguma medida, mas em geral a condução, né, o modo como Moraes atua, né, e essa firmeza, né, esse rigor, que às vezes pode acabar sendo interpretado como um exagero, né, ou um modo meio xerife, né, de conduzir as audiências, ele tem sim o respaldo dos colegas de corte, porque entende que os colegas entendem que o caso realmente é muito sério e que as audiências elas precisam realmente ter um foco ali para que as testemunhas que depuseram no âmbito dessa ação penal do núcleo 1 do golpe de Estado não saiam muito da rota, né? Acabem não fazendo interpretações demais sobre o que aconteceu, em vez de realmente, né, prestar informações fáticas, né, informações concretas sobre os acontecimentos que levaram a Polícia Federal inicialmente a indiciar, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais ministros, e depois a Procuradoria-Geral da República a apresentar uma denúncia. Então, de fato, Rebelo estava fazendo uma interpretação sobre a língua portuguesa, sobre a literalidade, né, com que se interpreta uma frase. Até acho que a gente chegou a falar isso na ocasião, que ele deu esse exemplo de, não é porque a gente fala, eu estou frito, que eu estou dentro de uma frigideira. Ele fez essa analogia para dizer que nem sempre o que é dito deve ser interpretado na letra fria do que está sendo dito, mas isso ele fez uma interpretação a respeito de um fato que ele não presenciou. Então isso foi considerado algo que não era cabível para aquele momento, né? E aí Moraes chamou a atenção de Aldo Rebelo nesse primeiro momento, já num tom bastante incisivo, mas foi um pedido para que ele se
ficasse ali detido nos fatos que ele presenciou, que é por isso, afinal de contas, que ele foi indicado como testemunha do almirante Garnier, porque afinal de contas ele não estava lá para poder saber qual era a conotação, né, da conversa, a interpretação possível daquela conversa. Agora, Rebelo dobrou, né, a aposta, né, e disse, olha, não vou admitir censura, e essa acusação de censura é uma acusação que Moraes está muito acostumado a ouvir, por parte principalmente, né, das pessoas que estão sendo investigadas nos inquéritos que estão sob a sua relatoria, e ele não admite essa pecha, assim como os seus colegas de Supremo também não admitem, e aí por isso aí ele teve que elevar ainda mais o tom de voz nessa réplica e tréplica, ele teve que elevar ainda mais o tom e ameaçar a prisão por desacato. Isso não aconteceu, depois os depoimentos transcorreram normalmente, mas é basicamente uma tradução, né, um exemplo muito claro do modo como Moraes tem conduzido essas audiências sem fazer nenhum tipo de, né, sem, como é que a gente pode dizer, sem aliviar, digamos assim, seja quem for a pessoa, e que no caso era Aldo Rebelo, que é uma pessoa de bastante prestígio, né, e mesmo assim teve ali esse momento de tensão junto ao ministro Alexandre de Moraes.